que nós estamos fazendo, porque grande parte quem causa essas ameaças é a sociedade, né? Então, quando esse desenvolvimento, principalmente em escala econômica, né? Quando a gente encara o município, o país, né? O Estado, com um desenvolvimento em escala econômica, a gente está inserindo uma variável incompatível, às vezes, com as necessidades ecológicas. Então, hoje, modernamente, em função dessas questões, principalmente dos problemas relacionados com a água, que é norteador disso, a gente trabalha hoje já num outro olhar de desenvolvimento. Então, desenvolvimento em escala ambiental e em escala humana. Então, não se pode mais, hoje já cessou isso, confundir o desenvolvimento da cidade com o crescimento. Então, o desenvolvimento, quando a gente confunde com o crescimento, ele é considerado o desenvolvimento quantitativo. E agora nós estamos necessitando de um desenvolvimento qualitativo. E o desenvolvimento qualitativo significa que nós precisamos dar uma ênfase ao desenvolvimento em escala ambiental, construir ambientes estáveis, ambientes melhores, né? A cada momento. Requalificação ambiental da onde eu estou, requalificação ambiental da nossa casa, requalificação da paróquia, entender o universo, a área de abrangência no qual a paróquia está, aonde está a sua casa, o seu bairro, a sua bacia, e inserir no nosso vocabulário a requalificação. Por quê? Porque eu vou passar a ser um observador crítico de o que significa a gente dar uma nova qualidade. Por quê? A qualidade que norteia o nosso mundo é uma qualidade com viés muito forte econômico, né? Então, toda a estrutura, toda a construção, toda coisa que... Então, é todo ligado com uma certa economia, o foco econômico da gente como consumidor, da gente como trabalhador, né, da gente como morador, né? E agora o desenvolvimento entra num patamar de escala ambiental e escala humana. Ou seja, eu preciso construir ambientes melhores e pessoas também com outro olhar que não seja simplesmente o desenvolvimento em escala econômica, né? Então, o homem econômico, o homem está saindo fora daquele. É óbvio que nós precisamos ganhar dinheiro, é óbvio que nós precisamos trabalhar, porque precisa fazer isso. Agora, é muito importante que a gente seja mais humano e a gente entenda também um conceito fundamental na ecologia e no trabalho, que é a fraternidade. Então, São Francisco de Assis, ele trouxe a clareza do que significa a fraternidade para a gente. Significa que todos os seres vivos somos irmãos. Os fatores abióticos e bióticos, ele tem uma certa irmandade. Então, o São Francisco fala irmã terra, irmão sol, irmão lua. Então, o passarinho, a irmã pomba, a irmã árvore, é porque todos nós somos iguais, nós somos no mesmo DNA, então a mesma formação. Então, esse equilíbrio, a fraternidade é altamente ecológica. Então, precisa entender a prática da fraternidade como um fator ecológico e extremamente importante. E aí, nós vamos, dentro desse conceito, nós vamos trabalhar essa questão da poluição química, a poluição física, os assoreamentos, a eutrofização. Eutrofização é uma palavra que significa o enriquecimento da água com material orgânico. Então, vai tirando oxigênio lá, porque está desequilibrando a água com efluente e com nutrientes, né? Por exemplo, quando a gente usa o detergente, para lavar a cozinha, ele enriquece a água com fósforo. E quando chega nos ambientes aquáticos, o fósforo alimenta determinados tipos de seres vivos, e esses seres vivos crescem de uma forma desordenada e aí causam um desequilíbrio, né? Então, o aterramento, veja, nós tínhamos
Até hoje a gente passa vendo a cidade crescendo, aterrando as várzeas, aterrando os ambientes úmidos. E o mundo já vem, a FAO tem um programa específico, tem um trabalho específico da recuperação dos ambientes úmidos da cidade. Você vê, a Jundiaí, ela cresceu e transferiu o distrito industrial para a várzea do Jundiaí. Então, a várzea é extremamente importante dentro de um contexto da limpeza do rio, da capacidade que nós poderíamos ter de captar água, né? Então, nós construímos a cidade, construímos empresas, construímos tudo dentro da várzea. São Paulo também é um exemplo de aterramento de quase todo o seu patrimônio hidrológico, né? Foi usado para construir tecido urbano, né? Então, o desmatamento é outro ponto importante. Por que desmatamento é importante? Porque, como eu falei para vocês, há uma indissocialidade entre o solo e a água, entre a floresta e a água, né? Então, tudo que tem no ambiente terrestre, de certa forma, ele vai chegar lá no rio. E é como se fosse a gente que faz uma composição alimentar, né? Para a gente comer arroz, feijão, carne, salada e tal. Na água, quando chega o escorrimento ou de subsuperfície, ele tem um pouquinho de cada vegetal, um pouquinho de cada decomposição, um pouquinho da serrapilheira, e vai alimentar os seres aquáticos, né? Que vai fazer uma dieta perfeita para o plâncton, fitoplâncton, para os bentos, né? Para todos os vertebrados, os peixes, todos que estão lá, se alimentam diretamente de um produto vindo do ambiente terrestre. Então, você imagina quando a gente desmata tudo, quando a gente substitui as paisagens naturais por tecidos urbanos, a dificuldade enorme de ter vida nos rios é porque tem falta comida, falta uma qualidade alimentar, né? Então é muito importante esse entendimento e o entendimento de como preservar, né, o pouco que nos resta, que a legislação traz 20% do território, 20% do território municipal tem que ser preservado, 20% da tua propriedade agrícola, e nós temos as áreas de APP, áreas de preservação permanente. Então, essas áreas, é como se a legislação colocasse a missão pelos ocupantes de preservar aquela biodiversidade, né? Então, é uma coisa importante. E no Brasil, hoje, a gente tem o Código Florestal como uma legislação punitiva, né, de usar. Então, precisa entender bem essa questão de desmatamento, que não tem nada de romantismo, de que não pode mais. Nós já estamos no limite em termos de desmatamento, mesmo na Amazônia. E o último ponto importante é a redução progressiva da biodiversidade. Então, a cada dia que passa, nós perdemos biodiversidade e tem espécies sendo eliminadas do planeta. E isso vai fazendo com que cada vez mais nós vamos ficando mais frágil, menos equilíbrio ecológico, mais suscetibilidade a doenças, às pragas, né, e principalmente a qualidade de vida nossa. Pode passar, por favor. Então, esses são os seis grandes problemas que a gente vai ter que atuar bastante e refletir bastante sobre isso. Esse slide aí, ele mostra um projeto que eu trabalho há 30 anos, junto com a Associação Mata Ciliar, que é um projeto chamado de Olho dos Rios, que a gente vem... hoje nós estamos trabalhando com 11 municípios aqui, da regional aqui da Bacia, do Atibaia e a Bacia do Capivari. E esses são os dois do Jaguari, hoje, que a gente vem trabalhando, e a gente é um projeto que leva a conscientização e leva a participação comunitária, principalmente na revitalização das bacias hidrográficas dos municípios. Pode passar. Então, vou falar um pouco da importância da cobertura vegetal, que é um trabalho que a gente faz junto com as escolas, com os professores, principalmente da rede pública, para instrumentar os professores para traduzir essas questões para
principalmente para a educação ambiental formal. Eu trabalho com educação ambiental não formal, e é muito importante isso, a gente entender quem educação ambiental para criança, quem faz educação para criança são os professores. E nós, o grande desafio a gente, como, por exemplo, que eu olho vocês como integrantes da pastoral, é o desafio da educação ambiental de adultos. Nós não podemos delegar o futuro, né, para as crianças, né? Nós temos que atuar. Então, nós temos que trabalhar, em vez de pedagogia, nós vamos trabalhar com andragogia, planejamento andragógico, é o planejamento de formação de adultos. Então, isso é uma coisa extremamente importante, no meu ponto de vista, para se entender a pastoral da ecologia, okay, de trabalhar, e ela vai trabalhar norteada com um planejamento andragógico, não pedagógico. Pedagógico é para o formal. Então, a cobertura vegetal, ela é um componente do ecossistêmico do ciclo da água. Lembra quando todos nós, de uma certa forma, a gente viu esse ciclo da água. Às vezes nós passamos pela disciplina rapidamente, né? Então, e passamos lá no ginasial, coisa, e nunca demos muito bola para isso lá, né? Mas, então, a cobertura vegetal é extremamente importante para esse fluxo da água, que é o ciclo, né? Que ela sai na forma de vapor, que se condensa, volta para a terra na forma líquida, infiltra e alimenta o lençol freático, volta para o mar, e é um ciclo. E na Terra não existe mais água ou menos água, é uma quantidade única de água. O que acontece é quando a gente muda o ciclo ecológico do lugar, é que nós vamos ter muitos problemas relacionados com a perda de água. Às vezes, nós temos no Brasil, por exemplo, chove 1.300, 1.400 milímetros, você pega São Paulo, aqui Jundiaí, e tem hora que nós passamos necessidade de água. E tem países que, na Europa e países no Oriente Médio, 700 milímetros, 600 milímetros, e vive bem, né? Bom, outro ponto importante é o conceito, quando fala assim, de ecologia profunda. A ecologia profunda, ela é diferente da ecologia rasa, vamos dizer. É porque a ecologia profunda, ela trata uma visão holística, o todo. E nós aprendemos na escola um conceito de ecologia rasa, que é a ecologia compartimentada. Então, acha que ecologia é passarinho, que acha que ecologia é plantar árvore. Não, na verdade é o todo, tudo junto, tudo ao mesmo tempo e uma dinâmica lascada. Por isso que às vezes tem uma certa confusão, porque o conceito, na prática, ele é muito dinâmico, né? E o outro ponto importante é que o patrimônio hidrológico do município, que é onde que nós vamos trabalhar, nós estamos tendo que entender o que significa isso, o que significa os rios, os riachos, a nascente do município, o que significa o patrimônio de subsuperfície, o lençol freático do município, ele é indissociável da cobertura vegetal. Então vai incluir a cobertura vegetal como parte do patrimônio hidrológico, e isso é extremamente importante. Pode passar, por favor. Bom, quais são as funcionalidades hidrológicas da cobertura vegetal? E a coisa importante que nós vamos ter que saber, e um dia que a gente for trabalhar com vocês em alguma oficina, eu vou pedir para você botar a mãozinha assim, ó, a mãozinha e aprender, ó, interceptar, infiltrar, armazenar, conduzir, dissipar e transpirar. São as 6 funcionalidades hidrológicas que a gente vai trabalhar. Interceptar a natureza, olha como a natureza é sábia. Ela intercepta a chuva lá na copa da árvore. E a gota bate lá, depois vem escorrendo, passa pela serrapilheira para depois infiltrar. Nós já fomos lá e tiramos tudo e colocamos um concreto e colocamos um telhado, colocamos uma cidade. Então já intercepta, não infiltra nada, né? E aí gera muito escorrimento. Isso é importante. A infiltração está ligada com a capacidade da natureza e do ecossistema de se harmonizar com o regime climático, com o tipo de chuva. Então, o relevo ele foi formado
nesse processo de construção de uma relação íntima entre o solo, as rochas, com a precipitação. Enquanto não harmonizou, por exemplo, o que chove e a capacidade de filtração, houve escorrimento. Escorrimento forte foi formando relevo. Então, o relevo aparentemente é estável hoje para nós, porque é um processo evolutivo dessa harmonia entre a capacidade de infiltração do ambiente com a precipitação. Então, as cidades, os territórios, eles conseguem, por exemplo, receber 100 milímetros, 120. Você pega a Mata Atlântica, e ela recebe quase chuvas de 200 milímetros e não dá problema nenhum. É porque é uma adaptação ecossistêmica. E aí entra o armazenamento de água no solo, outro ponto extremamente importante para a gente, extremamente importante, é você imaginar que no solo é como se inicialmente as plantas e a atividade biológica diversificada constrói como se fosse uma grande esponja na superfície do solo. Então, quando infiltra, vai enchendo a esponja, aquela esponja que você pega para lavar prato aí, põe ela sequinha, você vai hidratando, ela vai enchendo. Só depois que ela encheu que ela vai escorrer. E aí que esse armazenamento ele é importante, porque só depois que saturar é que vai ocorrer a recarga, que vai ocorrer a alimentação do lençol freático. Então, quando a gente tem perda da capacidade de armazenamento, ou seja, os solos decapitados, perderam os horizontes superficiais, diminui a capacidade de armazenamento, nós perdemos muito água para a calha do rio, por isso que dá enchente, porque nós estamos impermeabilizando. E aí entra o quarto função, a conduzir. A natureza se preparou para conduzir as águas. Aí o que nós fizemos? Nós fomos lá e linearizamos os rios. Né? Nós tiramos toda uma capacidade de condução e agora nós vamos ter que aprender isso. Então isso é uma coisa importante, né? Quando você vê o relevo normalmente ele é arredondado. Então, essas partes, no lado esquerdo, no lado da paisagem, os drenos naturais. A natureza construiu drenos lá onde o excesso foi para aquela área lá. Né? E aí, a dissipação é uma outra funcionalidade importante, que ela é responsável por quebrar a velocidade da água e fazer com que a água não leve sólidos em suspensão para o corpo hídrico, lá para baixo. Então, toda vez que dissipa, o rio não vai receber lixo, não vai receber argila, areia. Então, rio sujo, isso aí não existe na natureza, porque a natureza trabalhou. Se você for lá na Amazônia, nós vamos sempre ver rios limpos. Nós temos alguns rios, como o Rio Negro, mas que é uma característica ecossistêmica dele. Todas as vezes que os senhores vê o rio amarelo, é porque a dissipação ela está deficiente. E, por fim, a transpiração, que é extremamente importante, que as plantas, elas usando a transpiração que é da terra, né, normal, e a transpiração da planta, a gente chama-se, juntou com a evaporação da evapotranspiração. Então, é uma evaporação baseada na transpiração da planta. E isso é o que vai formar grande parte das nuvens, os rios aquáticos. Pode passar. Então, a interceptação da chuva é o processo no qual a precipitação cai sobre a superfície do terreno e fica retida na copa. Pode passar. Então, tem vários exemplos aí, eu já falei. Tá vendo? A infiltração também tem um exemplo, está na apostilinha. Pode passar, por favor. Aí a cobertura vegetal, o armazenamento de água no solo é uma coisa importante. Gostaria muito que vocês passassem a perceber isso nos barrancos, entender isso como uma coisa importante. Pode passar? Por exemplo, todo jardim, toda a área verde, ela tem que ter uma alta capacidade de armazenamento. A condução é uma coisa extremamente importante, lembrar sempre que as matas, elas sempre estão em nível, né? Não existe mato morro abaixo, só floresta morro abaixo, é só floresta de eucalipto e pinos.
todas as vezes que os senhores forem fazer recomposição vegetal, fazer replantio, pelo amor de Deus, não plante em linha morro abaixo. Então, pelo menos fala assim, ó, não sei plantar em nível, porque aí alguém vai ensiná-los a com pé de galinha ou do nível de pedreiro, que é mais simples possível, fazer as linhas de contorno, e toda a recomposição ela deve ser quando os senhores colocam as plantas morro abaixo, elas sofrem a perda contínua de água da superfície. Então, ela muda a drenagem, é o chamado impactos ambientais cumulativos e sinergéticos, quando a gente vai fazer uma recomposição e faz plantio de qualquer jeito em morro abaixo. Pode passar. Professor, desculpa, só uma pergunta, o que o senhor está querendo dizer, assim, se tem um morro, a gente não pode plantar a árvore na encosta, é isso? Pode plantar na encosta, mas não pode plantar em linha reta. Você tem que plantar em nível. Ah, tá, entendi. Ok? Você já viu o nível de pedreiro? Sim. Nível de borracha, você já viu aquele nível de borracha? Sim. Já chegou a ver? Já viu o pé de galinha, aquele triângulozinho que os incas usaram, que o pessoal do Vietnã usa para construir aqueles patamares todos lá na montanha? Ah, tá, entendi. É um aparelho muito simples, é um triângulo com um nívelzinho ou um pêndulo, e ele vai sempre dar linha de nível. Então, você vai usando o aparelho para marcar as covas. Então, você vai marcando os berços, eles vão ficando em nível, e aí vai dar esse entendimento. Olha aí para vocês, se vocês perceberem, né, aqui quase na lateral esquerda, aqui um pouco, parece que tem um redemoinho aqui, ó, mas vocês podem olhar, ó, que é tudo em nível, tá vendo? Ela tá arredondada, ó. Se eu olhar aqui um pouco mais, é mais íngreme, mas ela não está em linha reta. Então, o mato, a recomposição, quando a gente constrói ela de uma maneira linear, ela é considerada muito primitiva e ela causa muitos problemas com a dinâmica da formação da recomposição, né? Então, quando o homem entende isso, ele dá uma grande ajuda já para a natureza e planta em nível, né? Um dia a gente faz uma oficina de recomposição, eu vou aí, a gente vai fazer um mutirão para recompor uma área e aí eu levo os aparelhos, ensino a fazer, e vocês vão ver como que fica bonito e como é que as plantas respondem simplesmente a uma organização na encosta, né? Pode passar, por favor. Obrigado, professor. E a dissipação, como eu falei para vocês, olha aí, o que você acha que tem essa cor dessa água e a gente olha aí uma água que tem essa sensação de água extremamente limpa. Por quê? Porque houve uma funcionalidade da natureza que é segurar a velocidade da água que vem por cima e não deixar sólidos chegar no corpo hídrico. Pode passar, por favor. Bom, a transpiração é aí como eu falei para vocês, o processo de perda de água pelo vegetal de forma de vapor, né? E que junta com a evaporação do solo, que dá a evapotranspiração. E aí que forma aí por que a Amazônia é chamada, faz chover no resto do mundo? Porque ela tem 20 trilhões de litros de água sendo evaporada por conta dessa dinâmica do vegetal. Pode passar, por favor. Aí está os rios, o ciclo hidrológico dos rios voadores, né? Como isso se dá, é uma coisa muito interessante de entender hoje isso, né? A formação nos oceanos indo para a floresta, da floresta vindo para o centro, então faz um ciclo, né? E forma os chamados rios voadores, que é a interferência hoje pelo El Niño, Laninha, que a gente está aprendendo e que parece lá na Globo, todo dia falando do clima, mas é a interferência direta dentro desse fluxo aí. Pode passar, por favor. E outro ponto importante também é entendendo a cobertura vegetal em áreas ciliares ou ecossistemas ripários, né? Então, quando a gente fala assim, matas ripárias, que compreende, que a gente chama assim, as matas de galeria e matas ciliares. Mata de galeria é quando o ecossistema faz ela fechar em cima do rio. Ela fecha em cima do rio.
Então é muito importante essa observação. Por exemplo, nós temos aí no Alto Tietê, nós temos a formação das áreas ciliares de mata de galeria. Então nós temos que entender isso para fazer a recomposição. E as espécies elas vão fechar em cima do rio e vai proteger o rio, e é muito importante. E nós temos as chamadas matas ciliares, que elas são abertas, né? Que ela forma aí normalmente o cerrado e os rios são formados e são expostos. Então, isso dá uma característica ecossistêmica para os ambientes. Pode passar, por favor? Vamos indo. Às vezes eu fico inspirado aí, vocês dão uma dor em mim. Vamos, professor, vamos, né? Então, uma coisa importante são a forma de desempenho hidrológico do ecossistemas ripários, né? Eles têm um comportamento, pode passar. E as formas de desempenho hidrológico pode passar também, isso aí. Nós vamos entendendo essa relação dos ecossistemas florestais com a água. E não imagine que isso está diferente da gente, porque, de certa forma, a floresta, né, urbana, ela é muito importante. Quando fala floresta urbana, nós estamos falando de todos os pontos com vegetação da cidade. Quando fala assim, floresta urbana, não necessariamente na cidade ela tem que ter uma árvore, mas tudo que for verde faz parte da chamada floresta urbana. Então, ela é muito importante porque, para a natureza, nós temos uma floresta de concreto, né? E nós temos uma floresta de verde. E isso essa têmpera entre a impermeabilização e o que tem de verde é que vai dar uma característica tanto para o lençol freático, para a água de subsuperfície, quanto para a água de superfície. Pode passar, por favor. Pode passar? Bom, aí nós vamos entrar num outro universo, depois que passou esse entendimento da ecologia de águas, como que isso se dá, esse lado mais biológico, eu já vou mais focar para o lado, vamos dizer assim, mais social da água, né? Então, a água como um bem público. Você quer entender a água como bem público? Vê a Lei das Águas no Plano de Recursos Hídricos do Brasil, que é a Lei 9.433/87. É uma lei muito interessante, muito importante, e ela tem os chamados 6 princípios básicos que norteia a água como um bem público. Primeiro, a água é um bem de domínio público. Nós vamos discutir o que significa esse domínio, como é que ele ocorre, como nós estamos, teoricamente, dominando nossas águas. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Olha que coisa doida, porque na medida que eu fui economizando ou valorando a água, criou-se todo um mercado de água, né? Então nós temos um problema crônico no mundo, né? Na medida que nós fomos monetarizando a água, e isso passou a criar muitos problemas para a gente, né? Em situações de escassez, o uso prioritário é para consumo humano e sustentação de animais, né? O quarto é a gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Então, quando fala uso múltiplo das águas, é água para irrigar, é água para beber, é água para lavar, né? Água para hidratar. Então, são várias coisas assim. O ponto 5 é importante, o princípio 5, é a bacia hidrográfica como unidade territorial da lei de águas. Então, o sonho é que por isso que eu falei com a Thaís, falei com o Diego e com a Luciana, da gente poder ter esse entendimento de onde é a bacia hidrográfica que nós estamos. Então, hoje, o plano de recursos hídricos, uma atuação de recursos hídricos, ela tem que ser norteada para as bacias hidrográficas. O sonho é que os prefeitos, os vereadores saibam quantas bacias hidrográficas tem no município, o que significa uma hierarquização para a gente poder entender a política de recursos hídricos. E o princípio 6º é a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada e conta com o poder público
dos usuários e das comunidades. Então, olha, esse é outro ponto crucial. Há uma tendência muito forte num país como o Brasil de deixar para o poder público a gestão das águas. E todas as vezes que a gente deixou a gestão de água para o poder público, no mundo inteiro, nós tivemos muitos problemas com isso. Porque eu vou explicar que à medida que ocorre um desenvolvimento com base no crescimento, no quantitativo, os problemas com a demanda de água aumenta e a capacidade de gestão vai diminuindo. Então, nós vamos, é o inverso, vai precisando de mais água e vai diminuindo a capacidade de gestão. Consequentemente, nós vamos destruindo mais. Pode passar, por favor. Então, aí entra esse conceito de a água como um problema público. Como é que nós vamos entender isso? À medida que a população aumenta, a pressão sobre os recursos hídricos aumenta exponencialmente. Então, veja a importância da comunidade na gestão dos recursos hídricos. Por quê? Porque nós mesmos, quando nós somos, vamos dizer assim, uma sociedade mal formada, se é uma sociedade mal formada, a gente tende a delegar o futuro para as crianças, delegar a gestão das águas para alguém que não sou eu. Então, essas questões são importantes. Né? O aumento da demanda de recursos hídricos no Brasil não teve um aumento proporcional da capacidade de gestão, tanto da capacidade de gestão pública, como da privada e como da comunitária. Ok? Então, nós não estamos à altura do aumento da demanda que nós estamos criando. As intervenções em bacias hidrográficas aumentam enormemente, mas as capacidades institucionais do Estado e das organizações, não. Então, veja, nós não estamos nem um pouco preocupados com a situação da bacia hidrográfica na onde nós estamos. Então, se a gente não está, o que acontece lá? Acontece que ela é a sua cara. É a sua cara. Quando você olhar, morar no pé do rio, o rio estiver poluído, você fala, eu sou um homem poluído também. Porque você faz parte daquela bacia. Quando as intervenções... pode passar, por favor. A intervenção é complexa, está aí. As obras hidráulicas ainda proporcionam uma margem de folga para aumentar o que chama de disponibilidade hídrica. Mas elas caminham para um limite acima da vulnerabilidade tolerável. A natureza tem o que chama assim, vulnerabilidade tolerável. É quando ela está sendo usada, mas quando ocorre um problema, às vezes esse problema se torna um pesadelo. Então, é a iminência do risco hídrico, o risco de colapso hídrico da cidade. Por quê? Porque nós estamos acima da vulnerabilidade tolerável. Então, quando há um pouco mais de seca, começa a faltar água. Né? É a mesma coisa quando a gente tem uma rede na cidade e a cidade começa a crescer e tem bairro que não tem determinado momento que não recebe água. Por quê? Porque faltou um pouco de pressão na rede, não chega a água lá. Então, está no limite da vulnerabilidade. Então, é muito importante entender também essas questões para a gente poder dosar os nossos anseios de uso da água e entender o desenvolvimento em escala ambiental, né? Escala mais humana, para produzir mais vida boa. Para muitos, o mais viável é afetar terceiros ou não respeitar os limites naturais do que respeitá-los. Você entende? Então é muito melhor não respeitar do que respeitar. E aí, só que o pau vai embora, né? Vai usando, e a cidade vai crescendo, e nós vamos exigindo mais, Então, isso são coisas que a gente precisa entender. E o que significa não respeitar limites naturais? Não proteger os fluxos ambientais, você entende? Então, fluxos ambientais significa período que chove mais, menos, seco. Então, entender a primavera, verão, outono, inverno, quais são os cenários onde eu estou para primavera, verão, outono, inverno. Explorar excessivamente os aquíferos. Nós temos hoje muitas cidades que já fala que, em Jundiaí mesmo, né? O poço artesiano tá baixo. Secou o poço artesiano, porque tirou muita água, né? Nós temos aí alterar as bacias hidrográficas ou zonas de recarga de aquífero. Então, por que precisa entender a bacia hidrográfica? Professor Afonso, desculpa. Acho que
Luciano, alguém que queria fazer alguma pergunta? Se o senhor poderia, agora talvez... que eu vi que ela levantou a mão, eu estava inspirado aqui, não tinha visto, desculpa. Eu peço desculpa também por interromper. Não, precisa falar, ué. Lembra que eu sou um dinossauro, então não tenho habilidade aí na... Tá. É que se depois o senhor pudesse só explicar um pouquinho mais o que é bacia hidrográfica mesmo, propriamente no sentido, olha, bacia hidrográfica... Vou explicar. Vou deixar claro isso aí. Então tá bom, tá ótimo. Eu quero um crédito de vocês, tá certo? Só um minutinho, posso? Desculpa, Pode. Afonso. É que eu fico sem o microfone quando eu tô... Eu vi que entrou uma pergunta, mas eu não estava conseguindo olhar pelo celular aqui. Acho que não sei se foi o André que colocou aqui. O professor já vai entrar na questão da bacia hidrográfica, né? Inclusive com imagens, então acho que vai esclarecer um pouquinho. Ele está dando, acho que, um contexto geral, e aí a gente já vai conseguir visualizar isso. É isso, né? É isso mesmo. É que, às vezes, como eu falei para vocês, tem determinado momento que eu estou achando que vocês estão entendendo o que eu estou falando, e tem que fazer isso que o Diego colocou. Intervém, e aí eu tento explicar, tá ok? Então, a bacia hidrográfica, vamos dizer assim, nós vamos falar lá, ela é a expressão energética da natureza, né, geográfica, e é um dreno onde o lençol freático ele aflora e ele cria um território ali, eu vou explicar. Bom, só para fechar aqui, né, então, as obras hidráulicas, elas têm um limite de vida útil também. A obra hidráulica é contenção, captação, distribuição. Então, isso tem uma dinâmica de limite de vida útil. E a gente tem que entender isso porque cria-se muitos problemas com qualidade de água. Pode passar, por favor. Bom, esses são os fatores que a gente chama os 10 fatores influentes no planejamento de recursos hídricos, e aí eu vou entrar nas bacias hidrográficas, tá certo? Sempre nós vamos ter que, quando nós vamos trabalhar essa questão de gestão de recursos hídricos, de água, esses fatores aí estão tudo junto e misturado lá no meio. E isso nós chamamos o desenvolvimento no pé de tudo isso. Nós temos fatores sociais, fatores políticos, fatores econômicos, fatores de demanda de água, de suprimento de água, de crescimento do consumo, né? O climático, a gestão, a forma de administrar, operar e gerenciar, e os fatores tecnológicos influenciando principalmente na poluição, né? Tudo isso é ancorado por um conceito que a gente chama de desenvolvimento. Pode passar, por favor. Bom, aí a bacia hidrográfica. Essa é uma característica clássica do que é uma bacia hidrográfica, ou seja, é um ambiente geográfico de drenagem, né? Então, ele tem o que a gente chama assim, zona de influência, quando vocês vê essa parte alta e a parte mais alta, e os reguinhos de água saindo, todos eles se direcionando para um ponto central, que é o ponto da calha ali. Então, esse é um chamado território de influência da bacia hidrográfica, a dimensão dela. E eu vou explicar a classificação delas. Pode passar. Bom, quais são os pressupostos básicos? Alguém ficou uma dúvida do que é bacia hidrográfica? Professor, assim, deixa eu tentar ver se eu entendi. Bacia é nesse sentido de bacia mesmo, né? Se a gente for pegar uma bacia, né? Ou talvez as mãos mais ou menos fechadas, tudo que a partir de cima para baixo, tudo que converge para um centro, ela é uma bacia hidrográfica. Você pegar uma folha, por exemplo, uma folha ela é um exemplo clássico de uma bacia hidrográfica. Ela tem uma nervura central e tem todas as nervuras laterais culminando para ela. Era como se a natureza, quando a Terra foi esfriando, foi se dando nessa forma que está, essa dinâmica, né, hidrológica, que quando fala dinâmica hidrológica, nós estamos falando da chuva, nós estamos falando da evaporação, nós estamos falando de água de subsuperfície, tudo isso, essa dinâmica é que forma esse conjunto de rios, conjunto de nascentes, né, que tudo no mesmo território. Esse território de nascentes, esse território de córregos, de rios,
eles são chamados de bacias hidrográficas. Professor, agora, desculpa, estou até com vergonha, mas o mesmo rio pode passar por duas bacias hidrográficas? Ele vai fazer parte de uma bacia hidrográfica, entende? Então, eu vou explicar lá. Nós temos, quando você tem uma nascente, um reguinho, é chamada bacia de primeira ordem. Quando ele junta uma baciazinha de primeira ordem, ou a nascente e um rego d'água, com outra nascente e outro rego d'água, eles se juntam, ele forma uma bacia de segunda ordem, é o território das duas nascentes. Aí, quando essas duas nascentes se juntam com mais duas, é uma bacia de terceira ordem. E aí nós vamos classificando elas. Eu vou ter um esquema para mostrar isso. E às vezes, a sua casa, por exemplo, a paróquia, ela está posicionada normalmente numa bacia de primeira ordem. Entende? Ela sempre tem próxima dela uma nascente. E aí a gente vai lá e a gente vai ver onde a tua casa está, e ela está sempre dentro de uma nascente. E você vai estar muito próximo da foz dessa nascente ou está próximo lá na parte alta, ok? Ótimo. Pode passar, então. Quais são os pressupostos básicos quando nós vamos falar de bacia hidrográfica? Então, toda bacia necessita de um plano de gestão e para o seu patrimônio hídrico e pedológico. Quando fala patrimônio pedológico, é o seu solo. Lembra que eu falei que tem uma indissocialidade entre a área, entre o solo, a planta e a água? Então, precisa entender isso. Patrimônio hídrico e pedológico. Quando fala hídrico, é a quantidade de rios, a quantidade de cursos d'água que nós temos. O inventário e a proteção do patrimônio natural é a missão de todos que almejam o equilíbrio ambiental. Então, isso é uma coisa importante dentro da ecologia das águas, né? A falta de um senso de urgência reflete na escassez de liderança e o atraso nas ideias de políticas públicas. Então, nós não temos um senso de urgência para trabalhar a água. E essa falta desse senso de urgência faz com que nós tenhamos pouquíssimas lideranças preocupadas com as questões de água na comunidade, né? O iminente colapso hídrico, que nós já vivemos ele, Jundiaí, por exemplo, Jundiaí, o poder conta uma mentira descarada aqui, que fala que nós temos água por 50 anos, sendo que se der um piripaque ali no sistema do Jundiaí-Mirim, Jundiaí vai ficar sem água e nós vamos passar uma crise. E Jundiaí já faz a transposição, né, quando os caras estavam criticando a transposição de São Francisco, Jundiaí já fazia a transposição há mais de 50 anos, faz a transposição de uma bacia para outra. São Paulo, ela vive num colapso hídrico eminente, porque ela delegou as represas Guarapiranga, construiu em outras bacias, porque ela detonou a bacia, o complexo hidrológico dele. Então, esse colapso hídrico ela é muito importante porque nós estamos numa sociedade focada no que a gente chama de extrativismo do seu território. Então, usa o território, degrada o seu território no atacado e quer fazer gestão ambiental no varejo. Então, fica fazendo pontinhos e não consegue entender um plano de recursos hídricos. Pode passar, por favor. Bom, aí está a importância de estar entendendo a conservação de bacias hidrográficas como uma atividade coletiva, né? Então, a gente fala assim, os povos da bacia. Por isso que eu fiquei perturbando a Thaís com a Luciana, né? Porque eu quero saber quais são os povos da bacia, onde está a paróquia do São João Operário, porque o pessoal que está no São João Operário faz parte dos povos daquela bacia lá, né? Então, essas pessoas, elas, como eu falei, que moram dentro dos cursos d'água, próximo de água, elas têm uma certa indissocialidade entre a água e elas. Pode passar, por favor? Bom, aí está um entendimento de uma cidade, essa é Tanabi, é a minha terra natal, esse é o complexo hidrológico, as bacias hidrográficas que norteiam essa cidadinha lá no interior do estado de São Paulo, né? Então, você vê, nós temos à esquerda, mais por cima, duas grandes bacias que entram dentro da cidade, se encontram dentro da cidade, e nós temos à direita aqui uma bacia livre, mas faz parte do território. Pode passar, por favor. E aí nós temos um entendimento das águas que está a montante e as águas que estão a jusante. Então, vou pegar o Diego, botando ele lá no centro da Tanabi. Você quer receber água limpa e quer devolver como, Diego? Você entendeu?
Então, você recebe água limpa, trabalha as águas a montante para a cidade receber lá, você como cidadão lá dentro quer água limpa, e como você devolve a água na bacia de novo? Né? Eu devolvo ela suja, devolvo tudo estourada. Né? Então, esses são pontos, o grande dilema que nós temos a nível das cidades, desse entendimento de como receber água, como entregar água, porque volta aquela história da fraternidade. As cidades que estão abaixo da nossa também não são nossos irmãos? Você daria uma água suja para o seu irmão beber? Né? Então, esse é um ponto, assim, cru dessa situação, né? Pode passar, por favor. Aí, essa é a chamada hierarquia fluvial, como eu estava explicando para o Diego, né? Isso é uma representação esquemática. A gente faz isso numa oficina com vocês, numa caminhada, para aprender a ver a chamada hierarquia fluvial. As bacias de primeira ordem são as nascentes, né? Quando juntas as nascentes, uma com a outra vai crescendo, duas nascentes juntas dão uma bacia de segunda ordem, duas de segunda ordem dão de terceira ordem, e várias de terceira ordem formam um rio de quarta ordem. Por exemplo, o Tietê tem hora que lá no Alto Tietê, ele é um rio de quinta ou sexta ordem. Quando ele está muito próximo lá das nascentes dele, ele é terceira ordem, segunda ordem. Quando ele vai embora cortando o estado, ele está em oitava ordem, ele está juntando muitas bacias dentro dele. Então, se a gente pega o Rio Jundiaí, quando ele passa dentro de Jundiaí, ele já é uma bacia de sétima ordem, oitava ordem, porque ele vai recebendo. Nós temos, por exemplo, todo o complexo hidrológico da Serra do Japi drena para dele. Então, vai completando e vai formando os rios. E por que é importante a hierarquização? Eu não pedi para vocês, não falei para vocês que eu tenho um sonho, e a gente tem que sonhar que os nossos governantes, e nós mesmos sabemos quantas bacias nós temos no município. Então, quando fala assim, o sonho é que o município trabalhe com a bacia de terceira ou quarta ordem como bacia de referência para o plano de recursos hídricos, né? Então, ele delimitou bacias de terceira ordem e a gente consegue saber quantas bacias tem no município. Quando fala isso, nós estamos falando de bacias de terceira ordem. Pode passar, por favor. Aí, essa é uma bacia aqui, é o Ribeirão Bonifácio, ele mostra claramente como ele se dá, a parte alta dele aqui, é as nascentes, ele vem da serra, essa aqui é onde passa, o riacho que passa ao lado do aeroporto aqui, ao lado da Associação Mata Ciliar, passa ali antes da rodovia Dom Pedro. Então, estou falando isso para a Luciana, para a Thaís, que conhece um pouco. Então, essa é uma bacia que a gente estuda, e ela é muito, muito didática para a gente, porque ela tem uma concentração de nascentes próxima da serra, e depois ela tem um curso único até chegar no Rio Jundiaí, né? Então, é uma bacia de terceira ordem, né? E é uma bacia pequenininha de terceira ordem didática. Nós damos aula nela. Pode passar, por favor. Aí, então, quando a gente for fazer o manejo de bacias hidrográficas, começar a entender, também a gente vai aprender a compartimentar a bacia em grandes compartimentos, que a gente fala assim, cabeceiras, parte alta, média baixa, baixa e foz. Então, não falei que tinha os povos da bacia? Então, os povos da bacia, das cabeceiras, as pessoas que estão na parte alta, morando lá na parte alta, as pessoas que estão na foz, as pessoas que estão na... Nós começamos a entender a posição das pessoas no relevo, a posição das indústrias, a posição das estradas, a posição das galerias fluviais, qual a parte que está dentro da bacia hidrográfica. E também nós temos 3 níveis de altitude, né? Então, o aluvião, que fica muito próximo do rio, a encosta, você está bem no meio da vertente da encosta ali, e a parte alta. Então, veja, 7 divisões compartimentais com 3 estratos, tá? 21 grandes compartimentos. A gente começa a estudar e entender essas questões de gestão dos recursos hídricos baseado na compartimentação, baseado na estratificação e nos destaques que nós temos lá, destaque do meio físico, destaque do meio biológico, destaque do meio antrópico. Nós vamos entendendo esses destaques, se ele é positivo, negativo. Isso vai dando a dinâmica de organização comunitária, vai entendendo aonde nós temos que priorizar as ações. Então, tem todo
a bacia hidrográfica ela é um grande instrumento de planejamento e de ação comunitária. Pode passar, por favor. Olha aí, essa é uma baciazinha pequenininha de primeira ordem. Ó. Nós estamos andando ali no centro, ela nasce ali, aquela parte alta lá, a hora que acaba o azul, lá é as cabeceiras, né? Ela está passando cabeceiras, lá em cima, a linha divisória lá no alto, aí ela vem, aí encosta um pouquinho para baixo onde ela está, esse é o chamado colúvio, e aí onde ela está é quase o centro. Essa matinha aí é o chamado seio da nascente. As bacias hidrográficas, elas têm uma analogia com a mulher. Então, acima da onde está o ponto aí, ó, acima é como se fosse uma mulher grávida no 9º mês de gravidez. Aí sai a nascente, o olhinho d'água. É como se fosse o bebê. Bebê é diferente de nenê. Bebê se alimenta com seio materno, por isso que chama seio da nascente. Aí nós temos que fazer uma recomposição de alta biodiversidade. É como que a alta biodiversidade é que vai dar qualidade para a biodiversidade do rio, né? Então, depois eu respondo essa diferença entre nascentes, córregos e riachos, viu, Maria? Dá um tempo para mim aí, eu vou responder. Então, o seio da nascente, aí sai o nenenzinho, que é o olho d'água. Aí, quando ele começa a andar, o bebezinho é o olho d'água. Quando ele começa a andar, ele se torna nenê, começa a comer papinha. Então, está recebendo todo o fluxo de água e o fluxo de alimento para formar a biodiversidade aquática. E ele vai crescendo, né? E ele vai virando, ele tem a infância, ele tem a adolescência, ele tem o estágio adulto, e ele chega na sua foz gordo, feio, barbudo, tudo fudido, com o joelho, tudo danado, tudo. Então, vocês querem que chegar na idade avançada, tudo capenga? Não, nós queremos que ele chegue com saúde. Então, a gente faz essa analogia com a vida nossa, e é a mesma vida do rio. Então, isso é uma coisa importante para a gente poder entender e dar a dinâmica de posicionamento e ação nos corpos d'água. Quando a gente fala lá, pode passar, eu vou responder a palavra. Quando a gente fala as nascentes e ela sai, o reguinho d'água que sai, aí é um córregozinho. Quando eles se juntam, quando é uma bacia de segunda ordem, terceira ordem, é um ribeirão. Quando ele é um pouco mais. Quando ele se torna um rio, ele já é quase uma bacia de terceira ordem. Entende? Então, essa classificação córrego, rio, ribeirão, é uma classificação popular, é uma classificação que veio de um jeito de classificar como a comunidade, como o popular classificou os rios. E isso vem, inclusive, com muito do Tupi-Guarani, né, do Brasil. Essas palavras veio uma contribuição dos povos originários eles já classificavam, já falavam sobre isso, para diferenciar o que eles estavam falando. Quando eles falavam de córrego, eles estavam falando de uma ou duas nascentes, uma coisa muito pequenininha. Quando ele falava de rio, ribeirão, ele estava falando de uma junção. Quando ele falava de rio, está fazendo um fluxo de água maior, né? Pode passar. Bom, aí tem o chamado, quando a gente vai para o campo, a gente vai fazer o que eu faço uma oficina, um dia vou ter o prazer de fazer uma oficina com vocês na prática, com a pastoral ecológica na prática, de a gente fazer o chamado análise de evidências, o que nós estamos vendo, e como são as análises de consequência, a partir do que eu vejo, qual é a consequência que está tendo na natureza. A gente fazendo isso, eu vou elencando todas as ações que é possível a gente fazer um planejamento de desenvolvimento comunitário dos recursos hídricos. Pode passar, por favor? Essas são diretrizes gerais de manejo. É importante também depois vocês olhem isso aí. Eu vou avançar um pouco mais. Pode passar. Bom, aí vai entrar um conceito do plano de gestão conservacionista dos recursos hídricos. E entender uma coisa importante, na medida que eu faço aquela análise de evidências lá, e análise de consequência, eu estou quase que pronto para fazer um plano de trabalho. E é um plano que a gente chama de gestão conservacionista
da nascente de recursos hídricos. E aí nós temos no plano de gestão, a palavra gestão significa um conjunto de atividades. E aí a gente vai dividir em 3 níveis, o nível administrativo, o nível gerencial, o nível operacional. Administrar uma bacia hidrográfica, administrar água, significa toda a base burocrática, planejamento, custo, contabilidade, treinamento, tudo esse universo aí. Se nós estivéssemos na pastoral, trabalhando recursos hídricos da pastoral, eu ia orientar a gente entender qual que é a gestão administrativa da ação nossa. O que é uma ação gerencial? Ação gerencial é quando a gente vai pegar os recursos disponíveis e otimizá-los. Então, administrar, a palavra-chave burocracia. Gerenciamento, palavra-chave recursos. Então, gerenciar recursos hídricos significa otimizar os recursos que nós temos, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financeiros, recursos energéticos, tudo que tem lá dentro. Então, administrar é diferente de gerenciar. Gerente é como se fosse um maestro que tem uma orquestra com diferentes músicos, instrumentos e uma partitura, né? Então, isso. E a operação, a gestão operacional, ela está ligada com as grandes funções. Se tem função, a função de limpar, a função de hidratar, a função de recompor, a função de reflorestar, as funções têm procedimentos e têm padrões. Você vê que eu consigo organizar, estou organizando, estou achando que os senhores estão entendendo um pouco, mas estou querendo que vocês se interessem em aprender a fazer plano de gestão, porque isso é prático, isso aí é muito importante. A pastoral, no meu ponto de vista, tem que aprender, tem uma metodologia da pastoral ecológica de fazer plano de gestão ecológica. Como é que se faz isso com a comunidade? Então, isso é muito importante. Pode passar, por favor. Bom, aí então o plano de desenvolvimento vai desencadear várias ações que a gente chama de desenvolvimento da estrutura de conservação de solo e água. Então, estrutura estrutura de ocupação é como é que a gente ocupa, é como que a gente está recortado. Então, no tecido urbano, o que o mercado imobiliário, a construção civil faz? A cabeça deles está em fazer terras virarem quarteirões, quarteirões virarem terreno, terreno vira casa, casa em consumidores. Essa é a lógica, né? Essa é a lógica de ocupação da cidade. Que isso aí é extremamente primitivo. Hoje, se tem algum conselheiro aí de Condema, tem que pedir lá na hora que estiver discutindo com esse pessoal do mercado imobiliário, da construção civil e do comércio, qual é a criatividade dos senhores para as bacias hidrográficas? Qual é a inovação do mercado imobiliário para bacias hidrográficas? Ninguém é contra o mercado imobiliário, ninguém é contra a construção civil, não é contra. Só que nós não podemos continuar produzindo terras virando quarteirões, quarteirões virando terreno, terreno virando galerias pluviais, e a gente sacrificando as bacias hidrográficas, sacrificando a água, e no futuro isso vai já está em cima da gente mesmo. Professor, novamente, desculpa. Uma coisa que eu percebo, por exemplo, tem do lado da minha paróquia, foram construídas 2 grandes torres há uns 10 anos no máximo, mas não tem tudo isso. E parece que ali tem uma nascente ou alguma coisa nesse sentido, porque todos os dias eles têm que ligar bombas e eles jogam para fora, assim, na rua, uma água que é limpa. Isso aí foi construído em ADPP, aquela história do aterramento. Você entende? Um ponto predatório que nós temos na cidade, sabe? A necessidade de ocupar o espaço aonde não deve. Então, isso, você imagina o custo de bombeamento, custo que fica isso, o custo ambiental disso, porque teve um caboclo lá que aquele espaço era estratégico para eles ganharem dinheiro. Aí eles montaram negócio e nós precisamos de apartamento, eu quero uma casa, e aí eu fui lá no meu sonho e comprei lá. Só que a gestão disso ficou para a comunidade, não ficou mais para quem fez, para quem vendeu. Então ela delegou isso para a comunidade. E aí os problemas relacionados desses impactos causados por esse tipo de ocupação, quem administra é o poder público e é a própria comunidade. Quem vai sofrer com isso, você entende? Uhum. É mais ou menos assim. Por isso que a gente tem que pedir a inovação e
e aqueles respeitos que a gente está pedindo pelas limitações do terreno são fundamentais, né? Porque o pessoal acha que com caminhão e terra é normal aterrar nascente, mas mais cedo ou mais tarde elas vão aflorar de novo e teoricamente ela está sinalizando para eles, olha, nós estamos aqui. Daqui a pouco dá um problema lá, aí, puta merda, como é que vai fazer para resolver o problema desse povo que está nessa torre? Você entende? Então, quer dizer, está no limite da vulnerabilidade aceitável. Está passando da vulnerabilidade aceitável. Então, eles são. E a gente tá. Você pega lá, vamos dizer assim, quando a gente é jovem, a gente quer comprar a nossa casa, quer formar a nossa família, e aí você se cega frente a uma série de coisas que a natureza está falando para a gente, mas a gente não sabe. E até por uma certa ignorância nossa, por falta de formação, porque, como eu falei no começo, essas questões são complexas e necessitam de espaços como vocês estão dando para essa reflexão, né? Se não tiver isso, a gente tem uma dificuldade enorme. Pode passar. Então, vamos acelerar. Aí está o modo de ocupação da cidade, como eu estava falando, pode passar. Aí tá, outra coisa importante dentro da conservação do solo e da água é a tipologia de uso, como está usando. Então, nós temos vários tipos de uso, e o tipo sempre vai produzir um impacto, seja positivo ou negativo, então a gente tem que ponderar nisso. Pode passar? Essa lá, o manejo de ocupação. Olha aí essa imagem aí, ó, é uma que a gente chama de uma requalificação de ocupação baseada no conceito moderno de ocupação. Tudo em nível. Aí, sabe, Diego, é assim que são os plantios hoje. Você entende? Então, pegou uma paisagem que estava totalmente pastada, e aí introduziu nela, né, uma que a gente chama requalificação de ocupação. Pode passar. Aí, olha a ocupação dessa forma que a gente vai aprendendo a trabalhar. Eu estou mostrando um pouco de imagens agrícolas, que é o meu métier, mas o próprio centro de engenharia aqui, ele é um complexo, né, de um condomínio e todinho em nível, né? Ele é muito, muito interessante. Pode passar? Bom, aí tem um outro ponto ainda bem específico do solo que é importante, é que a questão hídrica ela é muito dependente, que a gente chama da bioestrutura do solo. Então, é quando a gente entende o solo como o grande filtro natural das águas. E aí, sempre nós vamos querer, para que tenha um bom filtro, tem uma boa bioestrutura ativa, que a gente chama. Então, do lado esquerdo aqui, ó, tem as composições básicas de um filtro muito eficiente aí. Tem que ter sempre verde, tem que ser sempre palha, tem que ter material semidecomposto, decomposto, humus, raiz, a fauna, os agregados, ar, gases e água. É como se imaginar aqueles filtros que a gente comum, que fazia no antigo com pedra, não faz? Pedra grossa, pedra fina. Então, o solo é a mesma coisa. Pode passar, por favor. Gente, isso também é outra coisa que tem que sentar com vocês para uma trincheira e vai um por um aqui do meu lado, aí eu vou enchendo vocês para poder... O que você está vendo aí? Né? Para poder enxergar o perfil e trabalhar para eles, né? Essa é a dinâmica de água no agroecossistema, né? Então, você vê, são esse conjunto de águas, olha lá, águas superficiais, águas represadas, águas paradas, águas captadas, água de irrigação, águas drenadas, águas contaminadas, águas subterrâneas, águas potáveis, água cinza, que é de esgoto, água de reuso, águas pluviais. Então, veja, na cidade ou no campo, nós fomos tipificando a água. Quando a gente foi usando, e foi produzindo, e foi mexendo, a água começou a ter diversas formas. E aí nós vamos ter que aprender a trabalhar cada uma delas. Porque virou, assim, vamos dizer assim, um conjunto de problemas e aí nós temos diversas soluções para poder resolver essas questões aí. Pode passar, por favor. Bom, essa é a dimensão da gestão regenerativa de ambientes que a gente fala, né? Vai regenerar o ambiente, que vamos dizer assim, dentro da pastoral ecológica, um
da essência da ecologia, essência da pastoral ecológica é a regeneração dos ambientes. Vocês querem produzir ambientes degradados ou ambientes produtivos? Vocês querem produzir ambientes degradados ou ambientes bons? O que vocês querem produzir? Vocês querem produzir um ambiente horrível ou vocês querem produzir bem-estar? Por que nós falamos pastoral ecológica? Por que isso? O que significa a palavra pastoral na frente do ecológica? Significa que a gente vai sair da onde eu estou e vou didaticamente passar pelos cenários onde eu estou, pelas vertentes, pelas paisagens, pelos espaços, pelas propriedades, que é a nossa casa ou a propriedade agrícola, para a bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica ela é a essência da ação ecológica. Por quê? Porque ela expressa aquele pontinho dentro do ecossistema, é como se fosse um conjunto de órgãos como a gente funcionando, né? E a gente falando que nós somos um homem ou uma mulher, mas nós, na verdade, nós somos um conjunto de sistemas, um monte de coisa viva dentro da gente, que se materializa na forma do corpo humano, né? Mas, na verdade, nós temos vários sistemas funcionando, e é assim, mais ou menos, que a ecologia vai funcionar. Pode passar, por favor. Aí, essas premissas para o desenvolvimento conservacionista, paisagens degradadas ou paisagens melhoradas, vão passar? Outro ponto importante é entender o que a gente chama de ações imediatas, né? E eu vou trabalhar os tipos de ações que nós temos que fazer. A primeira ação imediata que nós temos que fazer dentro da pastoral é entender o que significa, por exemplo, a gênese da vulnerabilidade. Gênese é o histórico, a origem, como que está acontecendo, como que ocorrem os problemas na nossa comunidade, quais as características e as origens. Não adianta nada eu ficar tratando a água se eu não tratando a água suja se eu não resolver o problema que causa a água suja, ok? Então, essas são coisas importantes. Então, são chamadas conjunto de ações imediatas. Também é outra conversa boa. Pode passar? As ações concretas, né? Então, ações imediatas, ações concretas, lá, estabelecer bacias de terceira ou quarta, promover organização comunitária, definir zonas de influência, onde nós estamos, e também é outra conversa. Pode passar, por favor? E ações concretas, né? Ó, você viu, ó, volta para mim, rápido lá, volta 2. Ó, ações imediatas, passa. Ações concretas, passa. E ações, passa. Tá bom, os 3 tipos de ações, tá certo? Então, ação imediata, ação concreta, ok? Então, isso são coisas importantes dentro de um planejamento. Pode passar. Bom, quais são as considerações finais? Primeiro, a requalificação conservacionista das bacias ela é fundamental para a manutenção de vida, né? Então, toda propriedade, seja uma casa, seja um terreno, seja um quarteirão, a requalificação dele, dentro da ótica ecológica, ela é fundamental para a vida na bacia. Toda base de gestão de águas em territórios começa nas propriedades, seja nos terrenos, nas casas, sejam nas propriedades agrícolas. E a cooperação social, o que é cooperação social? É uma grande junção entre o público, o privado e o comunitário. Quando fala os povos da bacia, eu estou falando as pessoas que moram naquele território, eu estou falando as pessoas que vivem naquele território, as pessoas que usam a loja. Às vezes nós temos pessoas que estão fixadas lá e pessoas que entram e saem no meio. Então tem uma população que ela usa daquele território, daquela área de influência da bacia para se estabelecer. Pode passar, por favor? Bom, aí, fechando aí as considerações, nós temos esse universo de ações agroecológicas para a revitalização de bacias hidrográficas. Você vê onde é que nós estamos chegando? Chegando num monte de atividades, um conjunto de atividades. Isso aí, nós precisamos de um tempo para poder trabalhar. Vocês precisam se deixar formar. A conversa aqui é uma conversa de sensibilizar os senhores, e dar uma conscientização. Mas a capacitação ela vai necessitar do querer de vocês. Pode passar, por favor? Aí é um plano de revitalização de bacias. Nós vamos construir. O sonho é a gente juntos
na paróquia, construir o plano de revitalização da nossa bacia hidrográfica ali. Aprender a fazer. Pode ser um planinho extremamente simples, com programas e projetos simples, mas é o primeiro plano e ele vai dar caminhamento e nós vamos caminhando para isso, e isso que vai ter a contribuição infinda. Pode passar, por favor? Bom, e aí acaba com o entendimento hoje das necessidades que a gente chama hoje do chamado homem hidrológico, a necessidade de incorporar dentro da nossa atividade, do nosso ser, a hidrologia, a relação, quando fala hidrologia, a relação da água com o ambiente e com a água com o homem. Então, eu preciso de um homem revitalizador, eu preciso de um homem conservador, eu preciso de um homem protetor, eu preciso de um homem infiltrador de água, um reservador, um irrigador, um purificador, um conector, um distribuidor, um consumidor, nós precisamos, o despoluidor, o educador. Então, você vê os atributos da formação desse homem, da importância que tem de entender o significado de cada característica dessa, como nós podemos transformar essa característica numa ação prática, o que significa cada um cumprindo a sua parte dentro do complexo hidrológico e das relações que nós temos com a água. Pode passar. Bom, eu quero agradecer a atenção de vocês e desejar saúde e felicidade. Agora estou pronto para a gente conversar um pouquinho. Ó, nós teríamos uns 30 minutos ainda, não é isso, Kiko? A minha missão não foi essa, Luciano? Professor, eu acho que o senhor não acabou. Nós ficamos assim encantados. Estamos, assim, pelo menos da minha parte, acho que a gente vai entrar agora talvez nesse outro momento de perguntas e respostas, mas em nome aqui da Pastoral da Ecologia Integral do Regional Sul 1, em nome desse grupo de trabalho do projeto Água Fonte de Vida, eu gostaria de externar os nossos imensos, eternos agradecimentos. E quando o Papa Francisco, em 2015, escreve essa grande encíclica que virou como se fosse a Bíblia das nossas pastorais da ecologia, que é a Laudato Si, sobre o cuidado com a casa comum, a gente entrou numa nova dinâmica de vida, porque as questões ambientais nunca foram trabalhadas nunca foram trabalhadas na totalidade na igreja. Lógico, tem coisas pontuais, pensando isso na igreja mundial, né? Tem coisas pontuais. No Brasil, a gente sempre tivemos discussões com ecologia, Amazônia, água, em outros lugares. Mas quando o Papa Francisco vai e coloca a ecologia como centro da discussão da igreja, nós fomos convocados no mundo inteiro. E, para que o senhor saiba, as nossas pastorais, a maioria delas surgiram como uma resposta da encíclica Laudato Si. E nós ficamos numa posição... A gente ainda está nessa posição porque são pastorais muito novas, né? Em alguns momentos... Eu conversei bem com a Luciana sobre isso. Ela me deu até a encíclica do Papa para... Depois eu tirei fotos, depois eu vou compartilhar com o pessoal. Ele o professor Afonso ganhando a encíclica. E isso foi muito interessante, porque a gente se viu naquele momento, professor, tinham todas as discussões ecológicas lideradas pelos ambientalistas desde a década de 70. Sim. E, de repente, dentro das nossas comunidades, nós, em algum momento, começamos... A gente começou a ser identificado como vocês são ambientalistas, tudo mais, e a gente teve que criar uma posição, que nós, enquanto pastoral, eu acho, a gente ainda está discutindo esse entendimento, né? As nossas pastorais são muito novas, mas pelo menos no regional a gente discute o seguinte: não somos ambientalistas nesses sentidos tradicionais. Trabalhamos em conjunto, mas somos protetores da casa comum. O nosso objetivo, a grosso modo, não é vamos proteger a árvore, que a árvore é bonitinha e tudo mais. Precisamos proteger a casa comum porque é proteger a vida. É isso. A vida em todas as suas dimensões. Né? Nunca vamos optar entre uma árvore e uma pessoa, obviamente, mas assim, nós precisamos proteger essa grande redoma, porque é aqui que estamos inseridos, é aqui que toda a humanidade está inserida, é aqui que toda a criação está inserida. Enfim, talvez só para me sintetizar essa minha fala, retomar os agradecimentos, professor Afonso, porque agora que nós temos todo esse desejo também espiritual, nós precisamos desse conhecimento um pouco mais técnico, né? Aquela coisa, não adianta sair plantando árvore por aí, porque senão quando vem uma chuva, como aqui em São Paulo, e caiu todas as árvores de qualquer jeito, todo mundo ficando sem luz, e essa história assim toda. E, novamente,
Muito obrigado. Eu acho que agora vai entrar algumas perguntas, agradecimentos, levantar as mãos. É isso? Tem alguém que quer falar? A Cida pediu para a fala aí, então eu vou deixar a Cida falar e depois a gente lê as perguntas. Gente, o Mário, que não é o Mário, eu esqueci quem é a nossa aluna, o Mário Prestes, depois só escreve aqui para mim, que eu esqueci o nome, desculpa. Boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde. Sim, Pode falar. Cida, pode falar. Sim. Desculpa. Eu estava no celular no início e eu não consegui falar com vocês porque não abri a câmera. Agora eu consigo. Eu sou da Diocese de Mogi das Cruzes, professor. Que alegria ouvi-lo. Eu precisava já ter ouvido antes, viu, Luciana? Ficamos o ano passado todo e agora, quanta coisa que eu aprendi hoje nessa aula, meu Deus. Inclusive da plantação, viu, professor? Eu fiz um monte de plantação lá de árvores e o pé de café, eu fico observando os pés de café que não foi para frente, mas é porque foi plantação errada. Ai, que dó. Às vezes, vamos dizer, eu até brinco, como eu estou muito crítico, né? E eu não posso nem ir a São Paulo. Quando eu vou em São Paulo, parece que o sentimento do mundo cai em mim quando eu chego na Cracolândia, né? Eu fico numa depressão imensa quando eu vejo aqueles meninos, aquelas meninas lindas, aquela situação do pessoal, né? Então eu até peço a Deus para não ir para São Paulo, e não é porque eu estou fugindo da coisa, é porque eu fico deprimido. E a mesma depressão eu vejo em conjuntos de árvores plantadas, e eu falo, isso parece a Cracolândia. Olha, estão árvores lindas e sofrendo, e pior que dá flor, e a gente acha bonito, você entende? Então você pega um ipê, por exemplo, uma árvore espetacular, que ela entra no cenário, ela toma conta, aí quando você olha ela com um pouco mais de técnica, você vai vendo que ela está extremamente sofrendo, ela teve estresse térmico, estresse hídrico, ela está com fome, com um monte de coisa, coitado. E aí você olha embaixo dela, porque a árvore, ela constrói o seu ambiente, ela vai construindo, né? E aí a gente vai lá e tira tudo das folhas, limpa, e a árvore vai, e ela vai construindo de novo, aí você vai lá e tira, e ela tem aquela força da vida, e floresce ainda. Então até eu brinco, eu falo, nossa, tem hora que eu passo e falo, parece a Cracolândia, eu brinco, nossa senhora, que situação, viu? Mas isso aí, e você, Maria Aparecida, você não errou. Não é, a culpa não é da sociedade. Você está fazendo isso com o seu coração. Isso é muito por isso. Isso é certo. Você entende? O que eu estou trabalhando é que também depois de velho, eu fui aprender essas questões. Quando eu também me tornei, acho que mais humano, eu tive capacidade de olhar melhor para as plantas, para os animais, você entende? Para os polinizadores, para os dispersores. E isso é uma coisa que é um aprendizado. E ao longo do tempo, a gente não pode plantar árvores, é extremamente importante, tem que plantar. E com o tempo nós vamos arrumando, e a natureza vai nos ensinando, e nós vamos aprimorando, porque é um processo civilizatório, né? A gente regrediu muito, ainda em termos de civilização, eu falo, né? Quando você imagina a civilização dos incas, os índios são muito mais evoluídos que nós. Onde eu estou? Onde você está? Você sabe onde você está? Onde eu estou? Eu estou numa caverninha moderna. Eu estou aqui numa redoma. Um índio é um ser que é uma espécie a mais. Não precisa de caverna. Você entende? Ele saiu já do homem das cavernas. Quando nós estamos aqui modernizando a nossa caverna, ele já está adaptado à situação. Então nós devemos muito à comunidade africana, o que nós temos de exemplos da comunidade, o que nos trouxe, né? E a gente, os brancos, com uma atitude predatória, sempre foi isso, nós somos viking é que mata, que vai lá e tira tudo, saqueia. Então, você entende? É um povo primitivo, e a gente tem que olhar para a nossa cara na hora do espelho e olha o olho claro, digo, nossa, tem uma origem predatória demais, né? Ô, professor, mas então, aí diante dessa fala, eu fiquei aqui pensando, como eu errei muito, e eu observo que eu estou numa comunidade rural,
Então, o plano de gestão ecológica seria o primeiro caminho para a gente começar a conversar com o poder público? Seria mais ou menos isso? Hoje a gente já está no processo. Eu acho assim, a primeira coisa de conversar com o poder público é você pedir bem. Então, pedir. Assim, é Mogi que você está, né? Eu sou da Diocese de Mogi das Cruzes, mas agora o meu terreno é em Minas. E lá é uma comunidade rural que o rio... Mas que cidade que é? É próximo de Lima Duarte, chama Ibitipoca, Janela do Céu, desce a nascente, e aí o rio passa no fundo da minha casa, e aí tem um arraial, um bairro, digamos assim, né? Então, e aí primeiro... tá tudo contaminado, tá tudo destruído, mas ninguém faz nada, a gente não vê nada. Não faz, não é que não quer fazer. Quer fazer, mas não sabe. Então, a primeira pergunta que a gente fala, nós temos que pedir qual é o plano de recursos hídricos da cidade. O primeiro passo, a gente conseguir que o poder público tenha um plano de recursos hídricos. E aí, o plano de recursos hídricos, que está na legislação lá, e tem um apoio da Agência Nacional de Águas, tem um apoio do Instituto Agronômico, da Embrapa, tem muita coisa para apoiar. O problema é que os nossos governantes são ignorantes sobre isso. Não tem noção, a comunidade não tem noção disso. E a partir de um plano, pode ser um plano, vamos dizer assim, muito simples, mas é o primeiro. E aí nós vamos evoluindo. E da mesma forma que eu estou pedindo para vocês, quando eu fico enchendo a Thaís e a Luciana, de que qual é a bacia hidrográfica da paróquia, é porque eu estou pedindo, assim, para nós levar ali na paróquia um plano de recursos hídricos pequenininho, bem pequenininho, porque ela vai ser a célula para o plano de recursos da cidade. E aí nós vamos conseguir que a comunidade comece a querer entender a bacia hidrográfica, como ela vai trabalhar, entender aqui os povos da bacia, desse ribeirão onde você está. Você faz parte do ribeirão. Você faz parte dessa bacia lá. Então, mas como você não sabe direito, então você fica no seu mundinho. Entendi. Obrigada, professor. Foi ótimo. Nossa, amei. Eu vou ler as perguntas da Márcia aqui. Eu não sei se algumas já ficaram respondidas. Espera aí, só um minutinho. Ela perguntou do material, eu já encaminhei lá no grupo, tá? A apostila que o professor já deixou com esses slides e um espaço para depois vocês fazerem anotações, né? Quem quiser imprimir. A Márcia pergunta aqui o que é um conjunto de corpos de água, é isso, Márcia? E qual a diferença entre nascentes, córregos e riachos? Não sei se isso, ao longo aí da apresentação, já ficou esclarecido. A diferença entre nascentes, córregos e riachos. Então, quando a gente tem uma nascente, um reguinho ali, né? Que é um rego ou córregozinho. Então, muito simples. A denominação córregos, ribeirão, rios, é uma denominação popular, né, que a gente teve. Mas ela tem, como a gente, tecnicamente, a gente chama assim, uma hierarquia fluvial, né? Então, o córregozinho é quando é uma nascente e um rego d'água. Aí o rio já é 2, 3 nascentes se encontrando, 4 nascentes, às vezes até mais, mas um corpo d'água pequeno. O ribeirão já é um rio já de quase quarta ordem, sabe? Com várias nascentes incorporando, vira um ribeirãozinho. E aí o rio é maior que o ribeirão. Então é como se você imaginasse o Guarapiranga, o córrego do Ipiranga, né? O córrego do Ipiranga, você entende? Que vai para o rio Tietê, ok? Então, a diferença é a dimensão deles e o número de nascentes que o compõem. E aí ela pergunta também, acho que mais ou menos acho que foi explicado, né, a respeito dos povos da bacia. Então, que na verdade são esses povos que habitam ali, né, onde... Sempre a bacia hidrográfica, ela tem o que a gente chama de território de influência, o território da bacia, que é literalmente, por exemplo, no tecido urbano, quantos quarteirões tem nessa bacia? Você entende? Vamos dizer que na bacia do São José ela tem 10 quarteirões que formam aquela baciazinha pequenininha.
10 quarteirões. Se cada quarteirão tem 40 casas, porque 10 por 10 por 10 por 10, né, 40 casas, nós temos 400 famílias. 400 famílias vezes, por exemplo, 3 pessoas, 1.200 pessoas são os povos da bacia. São as pessoas que habitam. Mas o fluxo que entra, o cara da Casas Bahia, que vai entregar as coisas, o cara do gás, que entra, que vai, sai, usa aquele território, ele também é discutido. E isso a gente vai entendendo para trabalhar o que chama de cooperação social. Porque, por exemplo, o comércio, ele olha a bacia por cima e fala assim, como ganhar dinheiro naquele bairro? Como ganhar dinheiro na bacia? E ele vai lá e pega a economia gerada pelo bairro e leva embora. E deixa o problema para o bairro. Então, a gente começa a discutir essas questões, porque todos nós, vamos dizer assim, fazemos parte do mesmo território e de uma mesma bacia hidrográfica, né? Sim. E aí a Márcia também pede se eu puder indicar mais referências bibliográficas sobre o tema, aí né, da sua eu autoria, passo principalmente. para a Luciana, Isso. Tem muita coisa, viu, Márcia? Tem muita coisa. Uma coisa muito importante é o querer, né? Quando você querer, aí entra na internet, começa a tentar. Quando eu fiz aquela apostilinha, eu gostaria muito, eu sonho muito que vocês tentam lembrar o que eu falei. E as coisas complicadas que tiver lá no slide, bota uma interrogação. Manda para a Luciana, manda uma pergunta para mim, eu respondo para vocês. Pode mandar. Assim, tudo que tiver lá que não entendeu, aí fica até mais fácil, eu faço um pequeno texto explicando essas questões. E com o tempo, a gente vai se cruzar novamente, a gente pode ir trabalhando para tirar e compartimentar, como eu falei, essa apresentação é uma apresentação de sensibilizar vocês do universo que é recursos hídricos, o que significa esse imenso enrosco no qual nós estamos se metendo, que é a ecologia de águas, né? Você entende? Então, e aí, se vocês se deixarem formar, isso aí vai ficar muito bom, né? Porque eu acho que a pastoral vai cumprir muito o papel dela, sabe? Que é muito importante. Como eu falei para vocês, eu me sinto muito solitário, muito sozinho, você entende? Você fica sozinho no mundo, parece que não tem ninguém que te escuta, que fala, você entende? Mas é porque a gente não forma. É porque tem muita coisa para formar, né? Sim. E a Márcia coloca aqui, eu acho que também é o interesse de todos nós aqui de participar de alguma oficina presencial, né? Uma aula dessa. Se a gente conseguisse fazer a campo, né? Próximo, pessoalmente, seria muito bom. Não. E, de repente, a gente pode pensar nisso mais para frente. Nós temos alguns módulos. Nós vamos até mais ou menos abril, maio do ano que vem, né, com as aulas, porque agora dá uma parada para o fim de ano, né, férias, depois a gente retorna. A gente podia pensar em alguma coisa, intercalar alguma coisa, né, Diego? Não sei se aí a gente vê com o Éder, com o André. A gente tem assim, o calendário da Pastoral da Ecologia, né, e com algumas atividades. A grande dificuldade é que o estado é muito grande, né, então assim, a gente fica extremamente entusiasmado, mas na prática, se a gente for pensar, pegar uma pessoa de São Paulo, de Santos, uma pessoa lá sei lá, próximo ao Mato Grosso, fica um pouco complicado. No entanto, nada impede, nós temos algumas atividades, acho que talvez presenciais do regional, por exemplo, que é o nosso encontro formativo, uma vez por ano, e a nossa Romaria Aparecida. De repente, professor Afonso, talvez por exemplo, talvez no nosso encontro formativo, de repente o senhor se disponibilizar e ir até o local, alguma coisa assim, porque aí a gente já tem um grupo que está unido, né, aí fica mais fácil, né, só que aí teria que verificar se naquele espaço, nessa formação presencial, daria para a gente atender. Então, quando você, veja, sempre, esse espaço vai estar dentro de uma bacia. Aí nós vamos combinar, eu vou antes um pouco, e é o que a gente chama, assim, a gente fala o espaço expandido. Então, eu monto um circuito lá dentro da área que vocês estão, eu monto um circuito de cenários aonde a gente vai na atividade dialógica, você entende? Dialogando, aquilo que eu mostrei para vocês, de análise de evidências e consequências, você entende?
Então, a gente monta um circuito em torno, por exemplo, da paróquia onde nós estamos fazendo, e a gente vai fazer, eu ensino vocês a fazer um plano a partir dos cenários, de análise de cenários. Então, cenários têm atores, tem elementos de cena, então o que nós estamos vendo ali, né? E como nós queremos modificar aquele cenário. A partir desse entendimento, a gente tem elementos para produzir um plano de trabalho. E isso vocês têm muito mais de ter competência do que eu de fazer isso. Você entende? É que não falta instrumentos, técnica, precisem só instrumentá-los, porque vocês já estão organizados, vocês já estão, você entende? É questão de dar um instrumento. Eu não vou falar, né, como a gente falava quando era moleque, né? Falava, se eu dar um revólver para ele, que ele mata. Você entende? Moleque é bobo de tudo, né? Estupidez que a gente tinha, que eu estava aprendendo a usar revólver do cowboy lá, né? Que tinha. Ficava, então, quando o cara era bom, sabia, mas não sabia, dava um revólver que ele mata. Olha que coisa doida. Agora eu fico penalizado das coisas que eu fiz na vida. Nós temos. Ai, desculpa. Não se preocupe, professor. Mas, enfim, aí fica, pelo menos, por exemplo, talvez aqui a gente ainda não começou a organizar a nossa próxima. A gente ainda não sabe se vai ser assembleia, encontro formativo e tudo mais. A gente ainda não começou a organizar, mas talvez essa seja uma possibilidade, né? Olha, a gente organizar, talvez, o professor em um dos dias, num momento, talvez uma manhã, uma tarde, conduzir, talvez, uma orientação técnica e um estudo de caso, ou alguma coisa assim. Eu vou com o maior prazer. Vamos tranquilo. Obrigado. Temos mais um comentário aqui do Jacinto, que é o nosso amigo de Itu, vizinho nosso aqui, doutor Afonso. Então, aí ele coloca, né, que aqui em Itu, a nossa paróquia São Judas Tadeu está às margens do rio Pirapitingui. E o leito deságua no Tietê, com grande extravasamento de esgoto. Mas o poder público foi notificado com multas e continua a situação. O caso foi levado pela pastoral ambiental, porque eles já, apesar de a gente estar se organizando agora na Diocese de Jundiaí, né, mas eles lá já, o Jacinto, eles têm um grupo lá, essa pastoral ambiental já é atuante lá, né, em Itu. Então, o caso foi levado pela pastoral ambiental ao Ministério Público, depois do laudo da CETESB. Então, Jacinto, qual é a sugestão que a gente dá nessas situações que nós estamos trabalhando nesses municípios aqui, e a gente criou aproveitou uma coisa que o jurídico já trazia, junto com a promotoria mesmo, que é chamada mesa de diálogo. Então, a pastoral ajuda a promover essa mesa de diálogo e com a promotoria junto. E não é inquisitora, você entende? Não é, a mesa de diálogo ela traz para dialogar mesmo, porque nós não queremos esse cenário, né, do rio Pirapitingui, não é o que nós queremos. Eu acho que os povos do Pirapitingui não querem aquilo lá, mas eles são obrigados a viver aquilo. Então, a mesa de diálogo vai organizar o que eu tentei explicar para vocês, que é a chamada cooperação social. Então, poder público, privado, comunitário atuando para a revitalização do Pirapitingui. Então, a mesa de diálogo hoje é um instrumento muito importante, e eu acho que a pastoral ela tem autoridade para promover mesas de diálogo, você entende? Tem autoridade porque a essência da discussão é o diálogo, né? Uhum. E acho que o Jacinto quer falar. Isso. Pode falar, Jacinto. A parte do diálogo, a pastoral sempre buscou o diálogo até com a Secretaria do Meio Ambiente. Jacinto, acho que nós não estamos te ouvindo. E agora? Tá ouvindo? Ele estava com um probleminha no Estou microfone. estou te ouvindo. Ah, então desculpa, gente. Acho que foi aqui. Desculpa. Não, tranquilo. Pode falar, Jacinto. Então, sobre esse diálogo, a questão que a pastoral sempre buscou... Eu não estou escutando ele, não. O Jacinto não tá com áudio. Eu não estou ouvindo. O que Eu que consigo ouvir. a Cida falou que
consegue ouvir É. a gente, Eu também. não o Jacinto. Tá conseguindo Assim, mas ouvir você agora? não consegue ouvir o Jacinto, é isso? Então, Jacinto, se a você Meire ou quiser a escrever. Aparecida, traduz o que o Jacinto está falando para a gente. Isso, então fala, Jacinto, isso. A questão do diálogo com a pastoral e o poder público e outros órgãos ambientais que existem aqui no município, a gente buscou o diálogo com a Secretaria do Meio Ambiente, que a gente tem a liberdade de conversar com a secretária do Meio Ambiente. Não tivemos retorno, ela jogou para a CETESB a responsabilidade. A CETESB, enfim, a gente foi falar com o coordenador da CETESB, que também não mora em Itu, marcamos reuniões e fomos conversar com ele. Depois ele mandou a responsabilidade para o DAE. E, novamente, tudo voltou de volta até a Secretaria do Meio Ambiente, que a Secretaria do Meio Ambiente tinha obrigação de resolver o problema. Tivemos a resposta que eles não conseguiam dar retorno, que ia entrar em estudo, daí a gente pediu para o Ministério Público mandar uma agência, uma técnica ambiental para fazer o laudo da água. Tem uma pergunta do Mário Prestes sobre a questão agora, da participação no comitê de bacias. Peraí, professora Afonso, que está terminando a pergunta. A prefeitura. Tá. Ô, Jacinto, eu entendi. Eu vou passar para o professor, tá? O professor está dizendo que buscou o diálogo com a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente passou para a CETESB, passou para o DAE, voltou tudo para a Secretaria do Meio Ambiente, e eles não conseguiram retorno. Então, por isso que a mesa de diálogo ela é um outro instrumento. A gente nós organiza com o promotor, sabe? Aí discute e o promotor convoca todo mundo para conversar. E não é uma coisa de intimidação, é porque nós temos uma dificuldade enorme de fazer. E quando dilui-se as responsabilidades, também é uma estratégia de postergar as soluções, né? Vai um passando para o outro, para o outro, para o outro, e a mesa de diálogo ela sai com um acordo, é como se fosse o protocolo de Kyoto lá. Às vezes os caras falam que vai fazer e não faz, né? Mas é outra questão. Mas nós precisamos tirar, por exemplo, no caso do Piratimigui aí do Rio, nós precisamos tirar diretrizes básicas comunitárias para a revitalização dele, né? É isso que a gente... Mas é uma luta, né? É uma luta. E a gente sempre vai tendo que buscar elementos para poder dialogar. O diálogo é uma constância de propósito. Lembra sempre disso, constância de propósito. Nós temos que sempre dialogar. E o diálogo, quando a gente dialoga bem, encaixa o diálogo, nós precisamos de boas respostas. Então, nós temos boas perguntas, exige boas respostas, respostas eficientes. E aí entra aquelas técnicas lá, quais são as medidas imediatas, você entende? Pedindo tipo de medida, como nós vamos trabalhar, né? E pode ser, e a gente eu tenho plena consciência do que acontece, porque nós estamos numa sociedade cruel, né? Que é uma sociedade que aquela história do senso de urgência não existe no seio da nossa comunidade, né? Sempre fica, e a natureza, como a escala da natureza é EMA, né? Milhões de anos, e a nossa escala é minuto, segundo, ano, então a gente fica lá achando que não tem problema nenhum, e a natureza vai aos poucos. Os problemas ambientais, eles são lentos e progressivos. Então, isso que tem que... Eles são lentos e progressivos. Então, eles vão acontecendo aos pouquinhos, aos pouquinhos. Daqui a pouco, quando a gente menos espera, explode. E aí você fala, foi a chuva. Não foi a chuva. Você entendeu? Eu vejo lá o William Bonner, lá, os caras, a chuva arrasou. Eu corto meu coração de culpar a chuva, né? Porque foi a estupidez humana, né, que fez isso, né? Então, são essas coisas que eu acho que o diálogo traz para a gente poder evoluir nessas discussões, e a constância de propósito é fundamental na luta ambiental, né? Temos mais dois aqui, o Nivaldo e a Meire. Eu não vi quem levantou primeiro, pode ser o Nivaldo, para falar primeiro, depois a Meire. A minha pergunta, eu não sei se é uma tese do professor, ou ela já existe em lei, o levantamento do patrimônio hidrográfico.
Então, essa Nivaldo, você dessa está mudada. sem som. Nivaldo, não estamos ouvindo. Eu estou ouvindo. Eita, gente. O que será que agora? está acontecendo aqui? E agora? Eu também não estou ouvindo. Também não estou. Nivaldo, então, se você puder escrever a pergunta, aí, enquanto isso, a Maria Aparecida faz a pergunta dela, pode ser? Pode. É a Meire, A Meire. Desculpa, Meire. Então, Nivaldo, tenta escrever para nós aqui que a gente não está conseguindo ouvir. A Meire pode abrir o microfone para falar. Na verdade, eu gostaria que o... Nivaldo, você pode fechar o seu microfone? Obrigada. O Jacinto, ao final da fala, ele disse de uma tentativa de ir ao Ministério Público, pedir parece que eles pediram a visita de um técnico ambiental, mas aí foi aquele momento que algumas pessoas falaram e a gente não conseguiu ouvir. Então, se ele pudesse repetir essa parte, Jacinto, do que aconteceu no contato com o Ministério Público. Conseguindo ouvir agora? Estão conseguindo? Nós te ouvimos. Eu Nós te ouço, nos ouvimos. Jacinto. Legal, então. Então, depois de todo esse diálogo, a gente pediu o Ministério Público mandar um técnico ambiental para fazer análise. Eu também não. O fato. A gente está com algum problema. Aí, teve esse extravasamento, que o rio estava sendo poluído pelo extravasamento de esgoto, e foi levado lá e foi notificado a prefeitura com multa. Eu não sei se ele está falando, acho que ele está falando. Não, ele está falando, aí vocês falam em cima, a gente não consegue entender o que ele está falando. Se vocês puderem silenciar, e quando ele acabar, a Maria Aparecida pode falar. Sim, ele terminou. Agora, o que ele disse é que a prefeitura está multando, né, Jacinto? Mas eles estão nesse impasse ainda. A questão é que estão me ouvindo agora? Mas é aquilo que eu falei. Não estamos ouvindo. Deixa eu só comentar. Então, nós pedimos para o Ministério Público a presença do técnico ambiental. Aí ela analisou e constatou, de fato, o extravasamento. Daí mandou notificação com multa para a prefeitura resolver o problema. Mas ainda continua o problema até hoje. Quer falar, Meire? Sim, ele disse que o Ministério Público mandou um técnico ambiental que constatou o extravasamento e o Ministério Público mandou uma notificação para a prefeitura com uma multa e está por isso mesmo. E o Ministério Público não foi acionado de novo, Jacinto? Ainda não. Estamos vendo se vai ter algum retorno da prefeitura depois dessa multa. Tá, eles ainda estão aguardando se vai haver o retorno da prefeitura após essa notificação e multa. Então, encerrou. Pode dar continuidade, professor. Tá, aí eu acho que o Nivaldo, né, que a gente não estava ouvindo, ele escreveu aqui que a pergunta seria, acho que no sentido de entender, né, o patrimônio hidrográfico, assim, como que poderia criar esse patrimônio hidrográfico, eu acho que é isso. Uma proposta, uma lei, como que seria o processo, talvez. Acho na que verdade, Nivaldo, o patrimônio, ele existe, né? Ele está presente no território. Todo o território municipal, ele tem da mesma forma que faz o patrimônio cultural, né, patrimônio histórico, o patrimônio hidrológico é a rede hidrográfica do município. Então, no IBGE, o IBGE já tem a carta dos recursos hídricos, a hidrográfica. Tem dois conceitos importantes de não confundir. Quando fala hidrografia, está falando a quantidade de quilômetros de rio que tem. Você entende? Seja pequeno ou grande, mas falou, o município de Jundiaí tem 1.232 quilômetros de rio. Seja o rio Jundiaí, que é o maior deles, seja os pequenininhos todos. Então, a rede hidrográfica. Aí vem, dentro da hidrografia ainda, as bacias hidrográficas. Então, o conjunto de quilômetros de rio, de trecho de água com água, mais os territórios, é o chamado patrimônio
hidrográfico da cidade. A hidrologia da cidade está a relação entre a água da chuva, do clima, com o espaço. Então, em cada bacia tem uma hidrologia, um comportamento diferente em função da ocupação e uso das terras, né? Então, tem bacias que elas são mais rurais, outras mais urbanas, são periurbanas. Então, depende muito. Então, dentro desse entendimento, é que a gente vai classificar o patrimônio hidrológico do município. E aí, é como se fosse uma lei igualzinha a uma carta do patrimônio histórico. Então, a gente trata da proteção, do que significa os remanescentes florestais, o inventário de nascentes, o entendimento da ocupação de áreas de recarga, que são fundamentais, né? A importância da qualidade de água nas cabeceiras. Os rios vão se limpar, tem que começar sempre de cima para baixo. Então, todo o trabalho, por exemplo, de recomposição, todo o trabalho de saneamento, ele tem que sempre ser priorizado nas partes mais altas, porque aí nós vamos jogando sempre água limpa, né? Porque se nós gastamos o pouco de dinheiro que a gente tem em lugares que não tem muita efetividade, teoricamente, então o patrimônio, ele cuida disso, desse entendimento da rede hidrográfica do município. A gente hierarquiza as bacias hidrográficas, por exemplo, as bacias que são mananciais, onde a gente colhe a água, pega a água para beber, para usar na cidade, elas são priorizadas. Então, a gente hierarquiza. E dentro das bacias também ocorre uma hierarquização dos espaços, por isso que aqueles compartimentos. Por exemplo, todos os espaços onde tem uma vegetação boa, uma área de EPP, uma área ciliar boa, eles são priorizados. Então, em vez de a gente pegar mudas e pegar numa área degradada, onde nós vamos condenar uma muda a ficar numa área degradada, a gente investe no enriquecimento dos fragmentos melhores. E ele vai fazendo a conectividade deles, né? Então, você vê, são algumas técnicas que o estudo do patrimônio hidrológico ajuda muito, né? A Carta do Patrimônio Hidrológico ajuda muito a direcionar as políticas públicas para os recursos hídricos, né? Esse também, uma hora, Nivaldo, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso e a gente poder trabalhar um pouco com a Luciana também. E eu acho que, por exemplo, a construção de pelo menos uma diretriz para a luta do patrimônio hidrológico é um grande instrumento da própria pastoral, você entende? De solicitar que o município invista num trabalho de levantamento e definição do que se entende por patrimônio hidrológico no município, né? A mesma forma que é o patrimônio histórico, né? Que cuida dos determinados prédios, são importantes, fachadas, tudo é a mesma linha de raciocínio. Gestão de patrimônios, né? A Márcia pergunta sobre a participação no conselho, né, que seria o CONDEMA, ou nos comitês de bacia, né, se precisa ter indicação do poder público, ou se qualquer cidadão pode fazer parte. Normalmente, ele tem uma composição, né? E aí ele tem parte da sociedade civil, do poder público e da indústria lá, ajuda aí, vai. Privado, né? Então, aí, o que acontece? Dependendo do estatuto do CONDEMA da cidade ou do Comitê de Bacia Hidrográfica, como o PCJ ou qualquer outro que nós temos na Secretaria de Recursos Hídricos, nós temos vários comitês no estado de São Paulo, ele é dividido por grandes bacias, né? PCJ é um comitê daqui que nós participamos, que é do Rio Jundiaí, Piracicaba e Capivari, por isso que chama PCJ, né? E aí ele tem também as cadeiras, e a gente se candidata a elas, né? Então, normalmente, você vai representando uma ONG, né, que é a Defesa Civil.
Só para comentar, nós aqui na Diocese, né, eu nem sabia, eu tomei conhecimento agora, né, que eu estou mais em contato com a Cúria, nós temos uma pessoa da Igreja Católica que participa, né, do Condema, ocupa uma cadeira, agora foi a renovação, né, entra como sociedade civil, né, são 6 cadeiras aqui no Conselho de Jundiaí, e aí, então, nós temos uma representante da Igreja Católica. Então, por exemplo, se de repente alguém, né, daqui, vamos falar, quiser ir representando a igreja, né, a pastoral da ecologia, tem que chegar no conselho, né, mostrar o interesse, e aí a sociedade civil vai ter lá o número de cadeiras, e vamos supor que tem, que nem no nosso caso, 6 cadeiras, mas eram 10 representantes da sociedade civil, né, que aí são diversos setores aí, aí vai para votação. Aí entra em votação para ver quem que ocupa essas cadeiras, né? No nosso caso, não precisou de votação, porque os interessados já deu o número lá de cadeiras e pronto, então ficou. Então, a nossa pastoral da ecologia tem um representante dentro do Conselho de Meio Ambiente, o que é muito importante para nós, né? Para saber tudo que está acontecendo, acompanhar e poder fazer esses trabalhos, assim como o Jacinto lá em... Acho que travou, professor. Pessoal. Peraí só um pouquinho, deixa eu só falar. O seu Jacinto, acho que ele saiu, não deu mais. Travou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Teve uma queda de energia aqui agora. Por isso que saiu você, eu E já travou sinto, professor. Travou todo mundo. O Afonso está aqui, não? Ele e o Jacinto caíram. Eita. Você já voltou, só o Afonso aqui. Ô, André, daí aí interrompe a gravação, né? Porque agora eu tô aqui no celular. Ah, entendi. Tá gravando. Tá. Tá gravando ainda? Tá gravando. Você pode voltar lá no computador que vai estar ainda gravando. E agora, para eu voltar aqui? Deve ter sido nessa região. O meu bairro é na saída para Itua, onde mora o Jacinto. E o Afonso também está por perto aqui, onde ele fica. O Afonso voltou. Voltou? Uhum. Eu não... Professor, foi queda de energia, eu acho. Seu microfone, professor. Caiu de novo. Diego? Oi, gente. Ó, o professor, a Lu voltou. Conseguiu voltar, Lu? Eu tô aqui, né? Eu achei, eu tava tá. no celular, agora eu tô aqui. Sim. O professor não conseguiu voltar. Não, ele voltou, mas ele tá sem som, né? Ele tá na Meire, tela. você tá com a mãozinha erguida, você quer falar? Vamos lá, vamos tentar solucionar aqui agora esse problema. É o seguinte, um pouco pelo horário, já são quase mais de 4h30. A gente está naquela fase assim que todo mundo vai falar alguma coisa e todo mundo vai ter uma resposta e a gente pode, aquela coisa, você entra num buracão, né, de perguntas e respostas e não conclui. Eu proponho o seguinte: todo mundo que precisar fazer uma pergunta muito importante, coloque aqui no chat, e o doutor Afonso já poderia, talvez, fazer uma rápida leitura das perguntas, né, não é isso? E sintetizar, tudo bem? Tem alguém que fala assim, olha, essa pergunta eu preciso fazer agora, é fundamental, porque muitas vezes a gente acaba confundindo, né? Quer contar uma história, tudo mais, e então a gente não dá tempo para a gente finalizar. Pode ser assim? Alguém tem alguma coisa contrária? Ou fala assim, ó, eu preciso mesmo fazer a pergunta ou não? Eu vou fazer uma sugestão. Não é que eu não queira contrair, eu estou com uma dificuldade aqui, viu, Diego? Que tá oscilando muito a minha
Renete. Então, eu vou fazer uma sugestão que encaminhe as perguntas para a Luciana, e aí eu me comprometo com vocês de respondê-las o mais rápido possível, ok? E aí também o pessoal tem um pouco mais tempo para fazer uma pergunta ou fazer mais perguntas e se sentir à vontade de fazer, e a Luciana me encaminha a prova que eu respondo a prova, tá bom? Então tá bom. Pessoal, eu acredito que então a gente possa mais ou menos finalizar por aqui. Eu acho que eu não vou prolongar os agradecimentos, porque se eu fosse prolongar, a eternidade seria pouca. Mas eu gostaria de finalizar com um ponto do Cântico das Criaturas. Deixa eu pegar aqui o ponto. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Água, que é tão útil, humilde, preciosa e casta. Eu acho que o Cântico das Criaturas, em cada ponto, tem um sentido muito forte e profundo. E talvez finalizar, além dos agradecimentos, com esta passagem do Canto das Criaturas. Professor Afonso, doutor Afonso, meus amigos de pastoral, sonhadores e protetores da Casa Comum, meu muito obrigado. Eu finalizo pedindo a proteção de Nossa Senhora, esta nossa mãe protetora dos filhos e do lar, que é a nossa Casa Comum, e agradeço a todos a presença aqui. Luciana, tem mais algum aviso, alguma coisa, ou não? Sim. Não. O André. Só para avisar que a próxima aula é na quinta-feira, dia 29 de novembro. Tudo bem? E a gente vai pedir como tarefa de casa, entre uma aula e outra, que todos vocês acessem o site do Comitê de Bacia Hidrográfica da sua região. Então, a gente vai indicar lá os links dos sites lá, e todo mundo pode olhar lá como é que está. Dá uma folheada, né? Mesmo que não vale tudo, mas dá uma folheada no plano de bacia, dá uma folheada no plano de educação ambiental, e também vê ali um mapinha, né? Provavelmente todos eles têm um mapa ali, como é que é a abrangência ali, os rios principais. Conhecer, né, sua bacia hidrográfica. Ok. E, finalizando, as perguntas podem ser encaminhadas aqui para a Luciana, depois no grupo, e o professor, o Afonso, o doutor Afonso, a gente vai ter que responder agora, vai ter que fazer a prova. Aquele motivo que a gente fala assim, a primeira vez que fala, agora é minha vez, olho por olho, dente por dente, brincadeira. Ok? Então, aí as perguntas podem ser encaminhadas depois para o doutor Afonso e ele vai nos responder. Então, nesses sentidos, agradecidos a Deus pelo dom da vida, agradecido ao doutor Afonso, professor Afonso, por essa belíssima aula, explanação, troca de ideias e partilha. Finalizamos mais uma aula desse encontro, desse projeto Água, Fonte de Vida, sempre na certeza que o Deus que nos une é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Obrigada, pessoal. Obrigada, doutor Afonso. Gratidão, viu? Muito obrigada. Pode descansar agora. Sabadão agora. Sabadão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Vai sair a foto? Não, tava gravando, Sidney. Não precisa de fotos, ficar gravada. Sim. Luciano, não esquece de